Censo 2010 mostrou que há mais de 500 mil de analfabetos acima de 15 anos no Paraná. O Telemundo de hoje vai discutir a renúncia do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Conheça o hospital localizado no litoral paranaense que se tornou um exemplo no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde. E as últimas novidades do mundo do cinema no quadro Claquete. Meu nome é Thomas Maia. E eu sou Georgia Guiaschmetzler. O Tela 1 de hoje está no ar. Os aeroportos de Curitiba e Londrina vão ter obras suspensas no final do ano. A paralisação no norte do Paraná vai acontecer entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro. Mas isso é em Londrina. Já na capital, a Infraero não divulgou as datas da suspensão. Atualmente, os aeroportos ficam fechados para obras entre meia-noite e às 6 horas da manhã. O assunto agora é política internacional. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, renunciou ao cargo na última semana. Mas mesmo saindo do poder, ele continua bastante polêmico. É verdade. O último comentário dele foi sobre o novo governo de Mario Monti, que segundo Berlusconi, vai suspender a democracia. E além disso, ele chegou a se comparar ao ex-ditador italiano Mussolini. Para tentar entender como é que uma pessoa tão polêmica e contraditória conseguiu ficar tanto tempo no poder, o Telemundo de hoje vai direto à fonte. Não bem direto à fonte, mas eu conversei com a italiana Simona Di Santis, que é a coordenadora do Centro de Cultura Italiana. A crise econômica na Europa vem fazendo com que os países que fazem parte da zona do euro mudem. Dessa vez, foi a Itália que mudou. Depois que o parlamento italiano aprovou as medidas econômicas pedidas pela União Europeia, foi feito um anúncio. O primeiro-ministro Silvio Berlusconi deixava o cargo. Mesmo se afastando, o sempre polêmico Berlusconi continua chamando atenção. Mas qual será a percepção que os italianos têm do ex-primeiro-ministro? Quem conta isso pra gente hoje aqui é a Simona Di Santis, coordenadora didática do Centro de Cultura Italiana. Seja bem-vinda. Obrigada. Simona, vamos falar um pouco antes do que aconteceu agora. O Berlusconi, no começo do governo dele, que foi bastante tempo, ele ficou 10 anos no poder. Ficou mais tempo, O primeiro-ministro foi 10 anos, mas você ficou 17 anos e meio na política. Como é que era a percepção dele no começo? Veja, quando o Berlusconi decidiu entrar na política, porque ele era um empreendedor, era um homem de negócios, e decidiu entrar na política. Esse era em 1994 e era uma situação bem complicada na Itália, porque a Itália acabava de sair de uma crise política forte e, vamos dizer assim, a população estava com pouca confiança na política. Ele se apresentou como novo. Como quem ia trazer, vamos dizer assim, ia fazer uma revolução na política, porque ia trazer novidades, ia mudar a Itália, ia fazer crescer a Itália, em contraposição com a esquerda, que ele sempre apresentou como, vamos dizer, o perigo, não? Agora que não tem mais um partido de centro, a esquerda pode ter o domínio da Itália e a Itália vira um país comunista. Isso, mais a crise, mais outros fatores, acabaram que a maioria da população média acabou simpatizando com essa pessoa. Então, ao longo do tempo, a imagem internacional que era projetada para os outros países do Berlusconi começou a mudar bastante. Ele começou a assumir uma caracterização muito de um grande charlatão. Escândalos de prostituição e esse tipo de coisa. Essas imagens começaram a chegar na Itália e mostrar para as pessoas que, na verdade, as coisas não eram como pareciam ser no início? Com o tempo, sim. É lógico que não tem como esconder esse tipo de escândalo, porque tem que considerar que, mesmo ele controlando todas as TV, mesmo ele teve uma época que ele conseguiu eliminar das TV, por exemplo, 2 importantes condutores de TV que falavam contra ele. Na verdade, falavam o que acontecia, Acabavam falando a verdade. De um jeito ou do outro, isso apareceu, não teve como esconder na evidência. Vamos deixar de falar do Berlusconi e falar agora do novo primeiro-ministro que chegou na Itália mudando tudo. O Mario Monti foi indicado pelo presidente italiano e assim que ele assumiu, ele já chamou os ministros que são tecnocratas, são técnicos. Como é que está sendo percebido isso? É uma mudança bem-vinda? É um mistério? Eu acho que a maioria das pessoas está gostando da mudança, porque nesses anos muitos perderam o favor, pensando na política. Muitos ficaram desencantados.
em relação à política. Então, ter um grupo de pessoas que são técnicos, que sabem fazer bem aquele tipo de trabalho, que sabem onde mexer, como mexer as coisas para poder, de repente, arrumar a situação, isso é visto de maneira positiva, entendeu? Então, não tem mais nenhum interesse de partido. Eu faço essa lei porque convém para mim, eu faço esse negócio, porque a direita, o grande problema da direita é aquele que foi sempre em volta do Berlusconi, então todas as leis em relação ao Berlusconi. O problema da esquerda é que é muito ideológica, nunca consegue encontrar um ponto de entesa. É feita de muitas facções diferentes, e se um fala A, outro fala B, outro fala C. Às vezes para questão de ideologia, de princípio. É que isso não leva muito a gosto, as pessoas estão cansadas disso, porque não tem um trabalho, vamos dizer assim, todo mundo junto, vamos trabalhar para fazer uma coisa melhor. É uma terceira via, então? É uma terceira via que, de repente, pode dar certo, porque essas pessoas sabem o que estão fazendo, são expertos naquele tipo de trabalho, cada um é o melhor naquele setor, e, de repente, juntando as pessoas melhores, de repente, sai um resultado bom. Ok, muito obrigado pela sua participação, Imagina. Simone. E na semana que vem eu estou de volta, trazendo os assuntos internacionais para perto de você. Gostou? Então, para assistir essa entrevista na íntegra, acesse www.youtube.com/telaquadros. Vamos mudar de assunto. A pesquisa do Ciência 2010 mostrou que a taxa de analfabetismo reduziu cerca de 3% nos últimos 10 anos. Mas apesar dessa redução, mais de 500 mil paranaenses com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever. É um grande problema na nossa educação. Verdade. Mas e esse tempo, hein, Jorge? A gente já está no meio de novembro e o frio continua aqui em Curitiba. Na manhã de hoje, ele estava gelado, mas o sol apareceu à tarde, pelo menos. Parece que a temperatura baixa vai continuar até o final de semana. E amanhã, sexta-feira, céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima deve ser de 23 graus e a mínima de 12. Já no litoral, o sol aparece durante o dia. A temperatura vai variar entre 23 graus e 16. Vamos conhecer agora o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Ele foi considerado um exemplo no atendimento a pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. O hospital fica lá em Caiobá e atende pessoas das cidades vizinhas. Situado na cidade de Caiobá, litoral paranaense, o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes é um exemplo em atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele conta com grande infraestrutura, recebendo pacientes das cidades vizinhas, como Guaratuba e Pontal do Paraná, as quais contam apenas com prontos socorros. Para realizar os atendimentos, o hospital conta com uma UTI móvel e 4 ambulâncias para transportar os pacientes. Disponibiliza também exames laboratoriais e ainda oferece remédios gratuitos dentro da farmácia. Realizando cerca de 40 partos por mês, o hospital tem 10 leitos de maternidade, 14 médicos clínicos gerais, 4 pediatras, 7 obstetras, 12 enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem. Em dias normais, o hospital chega a atender 150 pacientes por dia no pronto-socorro. Já em feriados e épocas de temporada, esse número aumenta para 700 atendimentos, porém conta com um número maior de médicos. A demanda para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes ela é bem grande. A gente atende a população e também os municípios vizinhos. Trabalhamos no sistema de pronto-socorro com 2 médicos, e é bastante procurada e bastante movimentada. O hospital é mantido pela Prefeitura do município e administrado pela Secretaria de Saúde da cidade. Estou no Hospital Municipal do município de Matinhos e ele acaba se tornando uma referência hospitalar para o litoral enquanto praias, né? Referência para Pontal e para Guaratuba, onde não tem unidade hospitalar. Atende pacientes do litoral como um todo e de Curitiba, principalmente quando vem os finais de semana ou para passar feriado. Na temporada de verão, a gente recebe um suporte do governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Saúde, com suporte médico, mais 2 médicos 24 horas, com suporte de ambulância, com suporte de medicação e material médico hospitalar. E a Polícia Federal realizou uma operação contra o contrabando nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.
A ação tinha como objetivo combater a corrupção policial. Foram 14 meses de investigações e a operação, que tem o nome de Láparos, já prendeu 222 pessoas em flagrante, entre elas 12 policiais. Além disso, foram apreendidos 3 milhões de pacotes de cigarros contrabandeados. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né, Thomas? Você já sabe o que vai fazer no final de semana? Tal ver um cineminha. Ah, pode ser. Vamos conferir então quais são as novidades no cinema com o Fernando Fávero no quadro Claquete. Começa agora mais um Claquete. Estreia nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, a primeira parte do final da saga Crepúsculo, Amanhecer. Apesar disso, também estreia a produção ítalo-americana Passione, em que é um documentário do ator John Turturro que ele volta às suas origens na Itália para falar um pouco da história de Nápoles e da sua cultura musical, não só na Itália, mas ao redor do mundo. Estreia também o documentário Eu, José Leogói, em que o diretor Cláudio Cans conta a história do autor José Leogói através do depoimento de muita gente famosa, como Chico Caruso, Milor e Luiz Fernando Veríssimo. Outra estreia brasileira é o longa O Céu Sobre os Seus Ombros, de Sérgio Borges. O filme conta a história de 3 personagens que se encontram. O primeiro deles é Evelyn, uma transexual que está escrevendo mestrado sobre um hermafrodita do século XIX, ao mesmo tempo que se divide entre a prostituição e dar aulas de sexualidade. Outro personagem é Murari, um praticante Hare Krishna, que também é líder da torcida organizada do Atlético Mineiro, e Luei, um africano descendente de portugueses que tenta escrever vários livros ao mesmo tempo, mas não escreveu nenhum ainda e também nunca trabalhou. Parece confuso, né? Vamos ver. Não verei 2010. Você acha que não vive até 2010? Tá louco? Não verei, sério. E para quem gosta de cinema europeu, a primeira dica de hoje é O Garoto de Bicicleta. O filme dos irmãos Dardenne conta a história de Cyril, um garoto de 12 anos que decide sair do seu orfanato de bicicleta para encontrar o seu pai. No meio do caminho, ele acaba encontrando uma dona de casa chamada Samantha, que resolve dar para ele carinho e abrigo nos fins de semana. A história promete muito envolvimento e muitas lágrimas. E para quem prefere rir um pouco, uma boa estreia é Os Nomes do Amor, que conta a história de uma ativista de esquerda que dorme com seus adversários para convencê-los da sua causa. Isso vai funcionando até que ela dorme com alguém que ela se apaixona, complicando completamente seus planos. J'ai été aide-soignante. Où ça? À Villejuif. Sinon, j'ai aussi été monitrice dans des camps. C'est délicieux. Vous faites ça comment? Bah, c'est simple, au four. E o Claquete de hoje fica por aqui. Até a semana que vem com mais dicas de filmes. O cinema está oferecendo muitas opções. É só escolher e correr lá no final de semana. É verdade. E a edição de quinta-feira fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. É só você mandar um e-mail para o tela1@up.com.br. E o Tela 1 também está nas redes sociais. É só procurar o nosso Facebook e seguir o nosso Twitter, o @Tela1. Amanhã você assiste o Semana Tela 1. É o programa da Rede T de Jornalismo que resume as notícias mais importantes da semana. Não perca. Até amanhã. Até amanhã.